Eu fui o segundo médico a receitar aqui no Brasil, né? Porque teve aquele caso de Goiânia, mas eu já vinha estudando anteriormente o canabidiol. Então eu estava aguardando a Anvisa. Aquele primeiro caso foi uma ação judicial e aí a partir daquilo a Anvisa começou a liberar e logo na sequência realmente eu me cadastrei e eu acho que sim, tem alguns médicos que têm receio por conta de desconhecer. A Anvisa liberou desde 2014 para epilepsia, as epilepsias, principalmente epilepsias refratárias. Em 2016 foi uma solicitação para outros tipos de doença, uma vez que você tem o receptor canabinoide no sistema nervoso central e no sistema nervoso periférico. Nos dois você tem. Então, quando foi a solicitação, houve uma liberação para várias doenças neurológicas. Então, hoje você tem, está liberado para o autismo, para o Parkinson, para o Alzheimer, para a fibromialgia, principalmente casos de dores e também para doenças psiquiátricas, ansiedade, depressão, quadros de alteração no desenvolvimento da criança. Então, na verdade, existe uma série de estudos sendo feitos em várias doenças, tanto neurológicas quanto psiquiátricas. Então, a gente diz que assim, existe uma grande indicação na neuropsiquiatria. Por exemplo, você tem aqui o green, que você diz assim, ó, 15%. Você tem 15% de canabidiol no óleo, no extrato. Aí depois você vai lá para o blue, que é 18%. Aí depois você vai para o gold, que é 24%, 30%. Ou seja, você vai aumentando a quantidade de canabidiol no produto e você diminui a quantidade que você tem que dar do óleo. Todos esses produtos foram aprovados 0,3% de THC, isso pelo FDA americano. A nossa Anvisa aprovou 0,6%. Na verdade, se você pegar esse produto com 0,3%, você tem 99,7% de canabidiol e você tem 0,3% de THC. A dosagem mínima de THC, muito diferente de produtos artesanais. As pessoas estão fazendo no fogão de casa, você não tem ideia de quanto tem de THC, uma vez que se usa inclusive a planta inadequada, não é esta planta, né? Não é o cânhamo. Apesar do THC também ter propriedade do ponto de vista medicinal, a gente não recomenda, por exemplo, a sociedade médica não recomenda, né, a utilização do THC, a não ser em casos excepcionais. Por exemplo, num câncer terminal, substituindo a morfina. É muito importante que eu, particularmente, já recebo aqui mães e pais trazem produtos artesanais e dizem, olha, eu não vou prescrever para criança produto com THC. Teria que ser um produto, no máximo, aí, nesse 0,3% de THC, que a gente sabe que não tem um efeito maior. O fato de você ter endocannabinoide, se você produzir endocannabinoide, normalmente o que acontece? Você tem uma substância que não é estranha ao organismo. Então, a hora que ela entra, ela cai na corrente sanguínea e ela vai para os receptores que já existem receptores apropriados. Isso, para mim, inclusive, é o que a gente chama de produto natural. São raros os efeitos colaterais, né? Ele regula o apetite. Então, quem tem muito apetite diminui, quem tem pouco aumenta. Então, assim, não existe uma coisa dizer assim, olha, se tomar o canabidiol vai ter aumento ou vai ter diminuição de apetite. Vai depender muito dessa regulação do metabolismo. Mas existem
efeitos que são muito pequenos. Por exemplo, algumas crianças podem ter sonolência, então a gente pede para dar só à noite. Algumas crianças podem ficar mais agitadas, que é raro, que seria um efeito contrário, uma vez que ele é usado em ansiedade. A tendência seria ficar mais tranquilo com o canabidiol. Mas assim, efeito grave no sentido de falar, olha, tem que tomar uma precaução, tem que fazer um exame de sangue, tem que fazer um eletro antes, não. Não existe nenhum efeito grave na utilização do canabidiol. Existem efeitos como você pode ter feito com qualquer substância.